Bom, agora a gente vai começar a estudar as análises propriamente ditas. E o primeiro conjunto de análises é justamente esse que vai correlacionar dois conjuntos de dados. Tá? A gente já viu graficamente como é que a gente faz isso. Né? Quando a gente estudou gráficos, a gente viu esse gráfico de dispersão, que relaciona duas variáveis, geralmente, uma x e uma y. A x fica disposta nesse gradiente horizontal, tá? Enquanto que a y normalmente fica nesse gradiente vertical. E o cruzamento de um ponto x qualquer vai resultar nesses pontos aqui no gráfico. E esses pontos no gráfico geralmente vão ter alguma tendência, geralmente eles vão apresentar uma direção. Eles podem ser nesse sentido, tá? Nesse sentido crescente, por isso que a relação é dita positiva. Eles podem ter uma correlação negativa ou inversa, é quando ele sai de cima e à medida que o caminho vai para baixo, né? Então ele é descendente, tá? Ou eles podem não ter nenhum tipo de relação. Nesse sentido, ela é considerada aleatória. Se eu traçasse uma linha reta aqui, imagina que ela passaria aqui no meio numa escala horizontal. Então ele não está nem crescente nem descendente, ele está na meiota aqui, certo? Então ele pode ter esses sentidos. Agora, quando a gente estudou isso aqui, eu falei para vocês que não bastava olhar a posição de ascendência ou descendência para saber se ele é positivo ou negativo. Eu precisaria de alguns valores numéricos, uns valores matemáticos. E é isso que a gente vai ver agora, tá? O primeiro valor matemático que a gente vê tem a ver com esse chamado coeficiente de correlação de Pearson. Ele é retratado por R. Aqui você tem a fórmula, nem vou retratar isso com vocês, tá? Mas vou falar a interpretação, que é mais importante. Tá? O R de Peterson, ele vai de uma escala que vai de -1 a 1, certo? O sinal, ele vai indicar o sentido da correlação. Vou voltar aqui nesse gráfico. Então, se o sinal é positivo, ele é de uma escala ascendente. Se o sinal é negativo, ele é numa escala descendente, tá? Então, o sinal é a primeira coisa que vai dizer se essa relação é positiva ou negativa. E lembrando que isso quer dizer, se o sinal é positivo, significa que à medida que o x cresce, o y cresce junto com ele. Se o sinal é negativo, quer dizer que à medida que o x cresce, o y diminui, tá? Ou seja, é uma relação inversa, tá? A outra coisa que a gente vai olhar aqui de coisas matemáticas é o quanto esse valor indica a força da correlação, se ela é fraca, moderada ou forte. E isso tem mais a ver com o valor propriamente dito, se vai de 0 a mais 1 ou de 0 a -1, tá? Então, a força está ligada, se for 0, ela não tem relação nenhuma, ou seja, é ausência de relação. Se ela vai até 0,3 ou menos 0,3, ela é uma relação fraca, tá? Se ela vai de 0,3 a 0,7, ela quer dizer que é uma relação moderada. Mesma coisa se for de menos 0,3 a menos 0,7, se torna uma relação moderada. E tudo que for acima de 0,7 ou acima de menos 0,7, ela é considerada uma relação forte. Então vê que a gente olha logo duas coisas no valor de R, do valor de Pearson, tá? Primeiro, se é positivo ou negativo, ou quão forte é essa relação. Relação que eu estou falando de ser forte aqui é o quanto X explica Y. Se os valores são fracos, X explica muito pouco de Y. Se é forte, significa que eles estão muito bem relacionados, que qualquer valor de X é capaz de predizer o valor de Y numa escala muito boa, ou seja, forte, tá? Tem outros autores, dependendo dos autores que vocês considerem, que pode ter classificações diferentes para o valor do R de Pearson, tá? Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, se for 0 ou até 0,5, ela é considerada imprópria, tá? Ou seja, não é nem forte, nem muito menos fraca. Na verdade, ela é ausente, certo? Se for de 0,5
até 0,7, dependendo do que seja, ó, 0,5 a 0,6 é péssima, 0,6 a 0,7 é medíocre, e ambas são consideradas fracas nessa relação que a gente viu aqui em cima, certo? Também tem de 0,7 a 0,8 como razoável, 0,8 a 0,9 boa, essas aqui são as moderadas, tá? E 0,9 a 1 é considerada forte relação, tá? Mas isso vocês têm que ver nos artigos científicos das áreas de vocês, se geralmente se considera uma relação mais genérica como essa, tá? Ou se eles levam se elas são muito detalhistas, como essa aqui. Isso depende, obviamente, do autor que vocês estão considerando. Então vejam nas áreas se vocês têm que ser mais detalhistas quanto a essa escala, ou podem ser simplesmente um pouco mais generalistas, considerando apenas essas 4 categorias, tá? Então, como eu disse para vocês, ó, graficamente, se vai de -1 a 1, vamos ver como é cada um deles. Ó. Se for 1, a relação é chamada perfeita positiva, certo? Ou seja, quanto maiores os valores de x, maiores os valores de y, tá? É claro que uma relação perfeita como essa, no R igual a 1, raramente a gente vai encontrar nos nossos dados, mas elas podem se aproximar de 1, tá? O que já é uma relação quase perfeita, tá? Se for -1 ponto, né? Ela seria uma inversa perfeita, ou seja, quanto maiores os valores de x, menores os valores de y, tá? Também, de novo, raramente a gente vai ter isso, mas eles podem se aproximar desse valor. E como eu falei para vocês, olha, quando é zero significa ausência de relação. X não está relacionado com y. Tá? Então a reta se apresenta nesse sentido aqui. Pode ser mais aqui embaixo, mais aqui em cima, mas ela fica numa escala horizontal, basicamente. Tá? Essas são as formas de interpretação nesses valores absolutos. Geralmente a gente tem valores que estão entre 0 e -1, tá? E entre 0 e +1. Então podem se aproximar disso aqui, mas raramente vão ser as mesmas coisas. Uma coisa que é importante talvez agora falar, que vai servir mais tarde para a nossa interpretação de dados, é que tem 2 análises que fazem basicamente a mesma coisa. Tá? Ambas vão avaliar a correlação, o estado de relação entre 2 variáveis, tá? Que se chama análise de correlação, que é o que a gente está estudando aqui, e análise de regressão. Mas tem uma diferença entre elas, tá? A regressão, a gente assume que os valores de uma variável y qualquer, eles são dependentes de uma variável x. Não acontece isso com a correlação. Na correlação, elas podem nem mesmo ter qualquer relação entre elas. A gente ainda vai testar para saber se existe ou não. Na regressão, a gente pressupõe que essa relação existe. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando a gente está estudando alguns tipos de vegetação, a gente supõe que já pré-existe uma relação entre o tamanho da árvore e o diâmetro do tronco. A gente pressupõe que quanto mais desenvolvida é a árvore, maior será o diâmetro do tronco. Tanto que em árvores pequenininhas e mudas, né, a gente pressupõe também que a espessura do tronco vai ser pequena. E em árvores adultas, com idades já mais avançadas, a gente pressupõe que o tronco terá um diâmetro elevado também. Tá? Por causa disso, se a gente for fazer esse tipo de relação entre o diâmetro da árvore, colocado numa escala y, e a idade colocada numa escala x, por que a gente tem que colocar nessa escala? Porque a gente pressupõe que o diâmetro ele vai ser dependente da idade, certo? Então o y depende do x. O x varia, ou seja, essa idade vai variar, o y vai variar, ou seja, o diâmetro ou o y vai ser variável aqui de acordo com o x, tá? A gente não pode inverter isso aqui. A idade não pode ser dependente do diâmetro, porque realmente é estranho a gente pensar que quanto maior o diâmetro, maior será a idade, tá? Agora, quando a gente pressupõe que seja uma correlação, mostrando aqui o mesmo exemplo,
ou um exemplo parecido, né? A gente tem árvores de mesma idade. A gente, nesse caso, poderia pressupor que elas teriam diâmetro iguais, mas não, a gente sabe que na natureza tem árvores de 10 anos que tem uma área de tronco grande, assim como a gente tem árvores de 10 anos que tem um diâmetro de tronco pequeno. Nesse caso, não existe uma relação de dependência. Nesse caso aqui, a gente utiliza uma análise de correlação, tá? E graficamente, olha, colocando altura e diâmetro, nesse caso aqui a gente poderia inverter x e y, a altura poderia estar aqui em cima, o diâmetro aqui embaixo, que os resultados seriam absolutamente o mesmo. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer essa análise. Ou você chama, apesar delas fazerem a mesma coisa, certo? Uma correlação e a outra regressão, elas têm pressupostos diferentes. Então é bom não confundir essas coisas, tá? Outra coisa que normalmente é confuso na área de correlação de dados é que existe o R, o valor de Pearson, e existe uma coisa bem parecida que é chamado coeficiente de determinação, que é R ao quadrado, certo? Esse 2 aqui deveria estar elevado, tá? Desculpa, eu esqueci de fazer. É R ao quadrado, certo? Apesar deles medirem coisas parecidas, eles não são também exatamente a mesma coisa, tá? Esse R a gente já viu que é, tá? Ele é aquele valor de correlação que vai de -1, passa por 0 e chega até 1, certo? E o R quadrado, ele mede uma coisa ligeiramente diferente. Ele mede o percentual da variável y, que é explicada pela variável x, ou seja, ele dá em forma de porcentagem o quanto o x está explicando a tua variável y. Por isso que ele não vai de -1 a 1, ele vai de 0 a 1. E se a gente multiplicar essa escala aqui por 100, ela vai de 0 a 100%. Ou seja, no coeficiente de determinação R quadrado, ou ele explica 0%, ou os intervalos aqui, ou ele explica até no máximo 100% dos teus dados. Não dá para ele explicar 200%, 300%, certo? Então ele vai de 0 a 1 ou de 0 a 100%, tá? E o coeficiente, e eles estão relacionados porque o coeficiente de correlação R de Pearson, ele é a raiz quadrada de R2, tá? Se você tirar a raiz desse número aqui, você atinge esse valor R. Por isso, muito das análises, eles nem mostram esse valor de correlação R. O que eles vão mostrar é o valor de, R quadrado, certo? R elevado a 2. Se você estiver interessado no índice de correlação, é só multiplicar, tirar a raiz quadrada deste valor aqui para você encontrar o R. O Excel, por exemplo, quando a gente for treinar essa análise lá, ele não me mostra o R, mas ele me mostra o R2. Se você quiser encontrar o R, você tem que tirar a raiz desse valor. Alguns outros programas que a gente vai ver aqui, alguns deles oferecem as duas opções, ele mostra tanto o R quanto o R quadrado, e outros só me mostram o R, tá? Ou seja, cada um vai ter a sua característica. Por isso que eu estou mostrando isso aqui, para a gente entender mais tarde, quando for fazer na prática, saber que a gente vai estar observando e como encontrar ou um ou outro, certo? Outra coisa que a gente precisa estudar e que vai ajudar a gente a descrever os nossos dados, a interpretar os nossos dados, é a equação da reta, certo? O modelo de regressão linear, ele consiste de alguns parâmetros, principalmente esses aqui, chamado A e BX, tá? E eles correspondem aos coeficientes da equação, que é essa E sobre Y de uma reta. O que é que essa equação vai estar descrevendo? Os efeitos de x sobre y, ou seja, o que cada mudança no eixo x vai corresponder a mudanças no eixo y. E os parâmetros que vão descrever essa relação são esses dois, A mais BX. Em alguns programas, até em alguns livros, se impõe o padrão americano. E por causa disso, isso aqui pode até estar invertido. Pode ser B
mais AX em alguns programas e em alguns livros. Por quê? Porque o americano não gosta de seguir regra de ninguém. Eles têm as próprias medidas de tamanho, por exemplo, e assim como eles usam a própria relação. Mas de maneira mais universal, a equação é essa aqui. Vamos descrever cada um desses parâmetros, tá? A seria o ponto de intercepto, certo? Ou seja, é um ponto quando x é igual a zero. Na prática, isso quer dizer qual seria o valor de y, quando tiver um valor aqui, que valor seria toda vez que o x for igual a zero, tá? Esse A vai descrever isso. E o B, que normalmente vem ligado a x, ele é chamado de inclinação da reta, ou seja, em inglês é slope. E esse valor pode ser positivo ou negativo. É esse valor que vai me dizer se a minha reta é ascendente, se ela é descendente ou se ela não tem padrão nenhum. Ela está naquele eixo horizontal, certo? Uma outra coisa importante aqui é que esse B, ou A, se for americano, né? Contanto que ele venha perto do X, ele representa o efeito da variável explicativa sobre uma unidade da variável resposta, ou seja, é o efeito de uma unidade de x sobre uma unidade de y. Então, o valor que vier aqui representa o valor de x que muda toda vez que eu aumentar o meu y em uma unidade. Se eu estou descrevendo, por exemplo, a relação entre espécies e número de indivíduos, toda vez que eu mudar de uma espécie para duas espécies, eu posso verificar aqui nesse valor quanto varia o meu número de indivíduos, ou seja, quanto varia o meu x. Ou seja, isso é um valor prático para a gente na hora de interpretar os nossos dados. Quando a gente fizer isso no Excel, no PEST, no Biostat, a gente vai ver esses efeitos aqui na prática, certo? Esses aqui são vários exemplos eles foram feitos no Biostat, se eu não me engano. Não, foram no Excel mesmo, tá? De como vem representativo isso em muitos artigos científicos. Então, geralmente, olha, você tem aqui várias análises, tá? Gráficas, tá? Vários gráficos de correlação, e normalmente se apresenta dentro desses gráficos ou em forma de texto a fórmula da reta, tá? A equação está aqui em cima, e me apresenta o meu valor de R quadrado. No caso do Excel, ele me apresenta sempre R quadrado. Olha. E a coisa se repete para cada um dos gráficos. Aquilo que eu estava falando lá em cima, esse R quadrado, por exemplo, de 0,95. Lembrando que 1 significa 100%. Ele está quase lá. Em porcentagem, isso aqui é 95%. Na prática, isso está significando que 95% dos meus dados de Y explicam essa relação de X e Y, ou seja, é uma explicação muito boa nesse caso aqui, certo? E o meu Y, a minha fórmula aqui, olha, por exemplo, quem é que está ligado no meu X aqui? É esse valor de 0,157, tá? 0,157. Significa que cada vez que eu aumento o meu y em 1, eu estou aumentando o meu x em 0,157 de área, tá? Porque eu estou falando aqui de área de galhas e de área foliar. Então, essa aqui é isso que explica a correlação, ok? E esse último ponto aqui é aquele valor onde começa, basicamente, essa minha reta aqui. Ou seja, quando o meu x é 0, tá? O meu y é 1,8, nem consigo ver aqui, 0,52, certo? Então é assim que a gente interpreta. Vamos ver na prática agora, para a gente ver como a gente acha esses coeficientes e a equação da reta em cada um dos nossos programas.